Um fato interessante sobre a Estátua da Liberdade. De 1886 a 1902, esse símbolo icônico não apenas representou a liberdade, mas também teve um papel importante como farol federal. Imagine a Senhora Liberdade segurando a tocha alta, guiando os navios para um porto seguro em Nova York. Naquela época, sua chama iluminava as águas escuras, ajudando os marinheiros a se orientarem em passagens difíceis. Essa função única da estátua aumentou seu significado, unindo esperança e orientação para os viajantes que chegavam à América. Muitos a viam como um monumento que simbolizava liberdade e oportunidades, mas também era uma ferramenta prática que ajudava os navios a encontrar o caminho em um dos portos mais movimentados do mundo. Quando os navios se aproximavam, eram recebidos pela luz acolhedora de sua tocha, que não apenas iluminava o caminho, mas também simbolizava um novo começo para inúmeros imigrantes. É incrível perceber que um símbolo de esperança também desempenhou um papel tão prático na segurança no mar. É difícil de acreditar, mas o mangostão foi proibido nos EIUA. Essa deliciosa fruta tropical, com um sabor doce e azedo, é originária do Sudeste Asiático e é apreciada há séculos. A proibição, que durou vários anos, foi motivada por preocupações com pragas que poderiam afetar a fruta e ameaçar a agricultura local. No entanto, em 2007, os Ecaraquaçacnecus levantaram essa proibição e o mangostão finalmente chegou às prateleiras americanas, especialmente em lojas selecionadas. Assim que apareceu, essa incrível fruta rapidamente conquistou o coração e o paladar dos amantes de frutas em todo lugar. Com sua casca roxa grossa e gomos brancos suculentos por dentro, o mangostão não é apenas saboroso, mas também rico em vitaminas e antioxidantes. Agora, qualquer um que queira experimentar um pedaço dessa iguaria tropical pode fazê-lo sem preocupações. Você já experimentou o mangostão? Você não vai acreditar no que a Arch Motorcycles criou. Esta empresa inovadora, cofundada pelo ator Keanu Reeves e pelo designer de motocicletas Gard Hollinger, está revolucionando o mundo das motos com seus modelos impressionantes. Um destaque é a Aecia KR GT1, uma moto que combina potência incrível com desempenho excepcional e um design deslumbrante. Não se trata apenas da aparência. A KR GT1 possui um potente motor V-Twin de 1.200 cc, que proporciona uma experiência de pilotagem emocionante como nenhuma outra. Com seu quadro leve e sistema de suspensão avançado, ela desliza nas curvas enquanto oferece uma experiência eletrizante nas retas. Cada detalhe, desde suas linhas suaves até os materiais luxuosos utilizados, demonstra o artesanato e a dedicação à qualidade pelos quais a arte é conhecida. Mas o que realmente diferencia a arte é o compromisso com a personalização. Cada motocicleta pode ser adaptada à personalidade e às necessidades do piloto, tornando-se não apenas um meio de transporte, mas uma verdadeira reflexão de si mesmo. Pilotar uma moto da arte não é apenas sobre velocidade, é sobre vivenciar a arte de pilotar. Você não vai acreditar, mas o menor parque do mundo realmente existe. Em Nagai, Japão, um pequeno pedaço de terra ocupa apenas 0,24 metros quadrados, mas tem o título de menor parque do mundo. Oficialmente reconhecido, este parque minúsculo surpreende os visitantes com seu charme. Embora seja menor que muitos quartos, ele simboliza a ideia de que até os espaços mais pequenos podem ter grande significado e propósito. O parque, chamado Parque Kameyama, é cuidadosamente projetado com algumas plantas e um banco, mostrando como a natureza pode florescer em qualquer lugar, independentemente do tamanho. É um lugar bonito, onde os moradores podem parar e desfrutar de um momento de tranquilidade, longe da agitação do dia a dia. Este parque incomum desperta curiosidade e incentiva as pessoas a repensarem suas ideias sobre espaços públicos. Um espaço tão pequeno pode realmente ser um parque? Sim, ele serve como um lembrete agradável de que cada espaço tem potencial. Então, da próxima vez que você pensar em parques, lembre-se de que a grandeza pode estar nas pequenas dimensões. Onde mais no mundo podemos encontrar tesouros inesperados? Descubra as casas únicas de Coober Pedy, Austrália. Esta cidade incrível, localizada no coração do deserto australiano, é famosa por suas impressionantes casas subterrâneas. Os moradores escavam seus lares nas colinas para escapar do calor intenso, que no verão pode ultrapassar 40 graus Celsius. Esses espaços permanecem naturalmente frescos, tornando a vida muito mais confortável sem ar-condicionado. Mas isso não é tudo.
Coober Pedy também é conhecida como a capital do opala do mundo, produzindo incríveis 70% de todas as opalas preciosas. Turistas vêm aqui não apenas pela arquitetura única, mas também para participar de passeios de mineração de opalas e explorar as magníficas igrejas e lojas subterrâneas. A combinação de maravilhas naturais e o vibrante espírito comunitário torna Coober Pedy um lugar verdadeiramente único. Você já pensou em viver debaixo da terra? E se eu te contasse sobre o segredo ardente da ilha Sakurajima? Este local fascinante no Japão mostra a extraordinária relação entre a humanidade e a natureza. Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do mundo, com erupções ocorrendo com tanta frequência que a cinza vulcânica cobre regularmente a ilha. Os moradores locais desenvolveram adaptações notáveis para conviver com esse gigante vulcânico, transformando o que muitos poderiam ver como um perigo em um modo de vida único. Imagine crianças indo para a escola sobre uma camada macia de cinzas, onde as tarefas diárias muitas vezes incluem limpar as ruas com máquinas especializadas projetadas para varrer a poeira. Essa abordagem inovadora destaca a impressionante engenhosidade e resiliência da comunidade. Mas Sakurajima não é apenas sobre erupções vulcânicas. É um vibrante centro para turistas ansiosos para testemunhar suas paisagens dramáticas e se envolver com a ciência vulcânica. A ilha serve como um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza, enquanto nutre uma cultura rica e próspera ao seu redor. Então, como a vida continua em uma ilha esculpida por forças naturais implacáveis? Descubra a magia dos mocoros na África. Essas canoas tradicionais são uma maneira única de explorar o deslumbrante delta do Okavango, em Botsuana. Imagine deslizar silenciosamente por canais verdes, lagoas serenas e pequenas ilhas, cercado por uma natureza intocada. O delta, um patrimônio mundial da Unesco, possui uma biodiversidade incrível, tornando-se um dos ecossistemas mais impressionantes do planeta. Enquanto rema em um mocoro, você pode avistar elefantes caminhando às margens, ou ouvir os chamados melodiosos de pássaros coloridos voando entre as árvores. Essa experiência oferece tranquilidade e imersão, permitindo uma conexão profunda com o ambiente. Guiado por experientes remadores locais, você aprenderá sobre a flora e fauna que prosperam aqui, conhecendo plantas usadas para alimentação e fins medicinais. É também uma oportunidade fantástica para a fotografia de vida selvagem, capturando a beleza dos animais em seu habitat natural, ou simplesmente desfrutando dos sons pacíficos das folhas ao vento e da água corrente. Se você busca aventura ou relaxamento, um passeio de mocoro pelo delta do Okavango promete uma fuga inesquecível da vida cotidiana. Pronto para embarcar nessa jornada incrível? Quando e como Portland recebeu seu nome? Aparentemente, o nome dessa famosa cidade foi escolhido simplesmente por um lançamento de moeda. Em meados de 1800, dois colonos, Francis W. Pettygrove e Elias Pierce, tinham ideias diferentes sobre o nome da nova cidade. Pettygrove queria nomeá-la em homenagem à sua cidade natal, Portland, no Maine, enquanto Pierce preferia o nome Boston. Para resolver a disputa, eles decidiram lançar uma moeda. Pettygrove ganhou e o nome Portland se tornou oficial. Esse fato curioso da história mostra como o processo de nomeação de lugares pode ser acidental e às vezes peculiar. É surpreendente pensar que um simples lançamento de moeda poderia determinar o nome de uma cidade que se tornou famosa por sua cultura vibrante, belos parques e culinária única. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar Portland, poderá contar essa história interessante. A maioria das pessoas não sabe disso, mas a chuva está mudando. As mudanças climáticas alteraram drasticamente os padrões climáticos, especialmente no sudeste dos Karimpakla. Desde 1958, a precipitação aumentou em 27%, trazendo chuvas mais intensas e aumentando os riscos de inundação ao longo do poderoso rio Mississippi. Esse aumento significa que comunidades que antes estavam acostumadas a certas condições climáticas agora enfrentam surpresas severas. Imagine o impacto na agricultura, na pesca e na vida cotidiana. Os agricultores dependem de um clima previsível e, com chuvas repentinas, as colheitas podem ser arrastadas ou sofrer com solos encharcados. Além disso, as cidades ao longo do rio estão reforçando suas defesas contra inundações, sabendo que tempestades mais intensas podem levar a inundações perigosas.
O aumento dos níveis da água não só ameaça casas, mas também interrompe ecossistemas que dependem de condições estáveis do rio. Portanto, à medida que avançamos, é essencial considerar como nosso clima em mudança moldará o futuro do tempo no sudeste dos Ixmiquimpa. Como você acha que as comunidades podem se adaptar a essas novas realidades? Você consegue imaginar como Rhode Island é pequeno? Este encantador estado é o menor dos Siksinaikshitchikwoche, com apenas 1.034 milhas quadradas. Apesar de seu tamanho, Rhode Island é rico em história, cultura e paisagens costeiras deslumbrantes. É famoso por suas belas praias, frutos do mar deliciosos e uma vibrante cena artística. Locais únicos como Newport possuem mansões impressionantes que mostram a riqueza da Era Dourada. Além disso, sua capital, Providence, é conhecida por sua arte renascentista e festivais animados. O pequeno tamanho do estado não significa que falta diversidade. Na verdade, você pode explorar vilarejos encantadores, áreas urbanas movimentadas e litorais pitorescos em um único dia. Você sabia que Rhode Island também tem 400 milhas de costa? Isso é mais do que a Califórnia, considerando o quão pequeno é o estado. Então, da próxima vez que você pensar em Rhode Island, lembre-se, grandes sonhos podem vir em pacotes pequenos. Surpreendentemente, é um fato que iates podem flutuar em um barco. Conheça o Yacht Servant, um extraordinário navio de 700 pés, projetado especificamente para transportar super iates. Essa maravilha flutuante funciona como uma marinha móvel, capaz de carregar até 36 iates luxuosos ao mesmo tempo. O design único do Yacht Servant envolve submergir seu casco, permitindo que os iates fiquem logo acima dele. Imagine este imenso navio como uma plataforma colossal que suporta esses magníficos barcos enquanto deslizam sobre a água. Esse método inteligente não apenas facilita o trânsito suave dos iates, mas também simplifica significativamente o processo para os proprietários, eliminando a necessidade de navegar em rotas de transporte congestionadas ou lidar com as complexidades do transporte individual de iates. À medida que o setor de iates continua a crescer, inovações como o Yacht Servant são essenciais. Elas mostram como a engenharia criativa transforma indústrias, tornando o transporte de iates mais simples e acessível. Com avanços como este na logística de iates, os entusiastas podem desfrutar de seus sonhos de aventuras em águas abertas, sem complicações. Poderia este ser o futuro da navegação de luxo? Um fato interessante sobre as baleias jubarte. Desde que foram listadas como espécies ameaçadas em 1966, sua população cresceu de cerca de 5.000 para possivelmente 100.000 hoje. Essa recuperação incrível é resultado de medidas de proteção, como restrições à caça e a criação de áreas seguras para a reprodução. As baleias jubarte são conhecidas por suas acrobacias impressionantes, frequentemente saltando da água e batendo as nadadeiras na superfície. Elas se alimentam principalmente de peixes pequenos e krill, por isso, oceanos saudáveis são essenciais para seu bem-estar. Suas canções melodiosas podem se espalhar por grandes distâncias debaixo d'água, tornando-as um objeto interessante para pesquisas. O aumento de sua população destaca a importância da conservação e nos lembra da necessidade de proteger os ecossistemas marinhos. O que podemos fazer a seguir para ajudar outras espécies ameaçadas? Você não vai acreditar nisso sobre os exploradores do século XIII. No século 1200, os artistas europeus viviam em um mundo cheio de imaginação, mas não tinham câmeras de alta definição ou internet para se inspirar. Em vez disso, eles se inspiravam nas histórias emocionantes contadas pelos exploradores, que voltavam de suas expedições na África. Esses valentes aventureiros se aventuravam em territórios desconhecidos, encontrando animais magníficos como crocodilos, leões e elefantes. Seus contos de aventura despertavam a curiosidade dos artistas e do público, tornando essas narrativas o coração da criatividade. Com apenas esses relatos vívidos e seu próprio talento artístico, os pintores criavam representações impressionantes dessas criaturas exóticas. No entanto, as representações, muitas vezes, se afastavam da realidade, misturando elementos de verdade com a imaginação dos artistas. Essa mistura resultou em obras de arte que hipnotizavam os espectadores, oferecendo uma janela para um mundo que muitos europeus só podiam sonhar. Essas pinturas não apenas celebravam a incrível diversidade da vida selvagem, mas também refletiam a fascinação atemporal da humanidade pelo mundo natural.
A conexão entre arte e exploração revela o quão profundamente entrelaçada está a nossa busca por conhecimento e apreciação da natureza. Sinta a magia das danças irlandesas. O incrível mundo das danças irlandesas competitivas realmente fascina. Uma das características mais marcantes é como os dançarinos mantêm a parte superior do corpo completamente imóvel, enquanto suas pernas realizam movimentos rápidos e complexos. Essa técnica cria um contraste impressionante, destacando a elegância da parte superior em meio aos movimentos enérgicos da parte inferior. Imagine a precisão necessária para alcançar esse equilíbrio. Os dançarinos treinam por anos, praticando arduamente para dominar essa arte. Quando suas pernas deslizam rapidamente pelo chão em padrões deslumbrantes, a imobilidade na parte de cima adiciona um elemento de graça que deixa o público encantado. Esse estilo único não apenas destaca a habilidade e a disciplina, mas também mergulha os espectadores em uma rica tradição cultural que é passada de geração em geração. Desde as animadas jigs até os energéticos reels, a energia de cada apresentação conta uma história que conecta pessoas de diferentes culturas. Você já assistiu a competições de dança irlandesa e notou a incrível calma acima da tempestade de movimentos abaixo? Isso é um testemunho da dedicação e maestria desses talentosos artistas. Você já pensou por que compartilhar metas pode ser ineficaz? Pesquisas mostram que anunciar objetivos pessoais, como aumentar a atividade física ou escrever um livro, pode dificultar sua realização. Quando falamos sobre nossos planos, isso cria uma falsa sensação de dever cumprido em nosso cérebro. Começamos a sentir que já fizemos parte do trabalho, o que, curiosamente, diminui nossa motivação para agir. É quase como um truque psicológico. A alegria de compartilhar pode nos animar, mas assim que contamos nossas metas, a necessidade de agir pode enfraquecer. Por exemplo, estudos mostram que pessoas que mantêm suas metas em segredo costumam ter mais sucesso, pois sentem um impulso interno mais forte. Então, da próxima vez que você quiser compartilhar suas intenções, pense 2 vezes. Manter suas ambições em segredo pode levar a melhores resultados. E isso pode te surpreender. As linhas de Blasco revelam nossa beleza oculta. Esses padrões invisíveis em nosso corpo não são por acaso. Eles contêm pistas sobre nosso desenvolvimento. Nomeadas em homenagem ao dermatologista alemão Alfred Blasco, essas linhas mostram os caminhos que nossas células da pele seguem, crescem e se dividem. Embora você possa não percebê-las no dia a dia, elas podem se tornar visíveis em certas condições, como sob luz ultravioleta, UV. As linhas de Blasco são únicas para cada pessoa, assim como impressões digitais, destacando a incrível complexidade da biologia humana. Imagine como esses padrões surpreendentes aparecem com a iluminação certa. Sua existência acrescenta um aspecto interessante à nossa compreensão de como os corpos se desenvolvem e mudam ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando um dia ao sol, pense nos mapas ocultos do seu corpo que conectam você à sua história única. Acredite ou não, os koalas têm impressões digitais semelhantes às humanas. Esse fato incrível destaca o quanto suas impressões únicas se assemelham às humanas, o que pode confundir os investigadores. Imagine detetives perplexos na cena do crime, pensando que pode haver a participação de um humano, e só depois descobrindo que o verdadeiro culpado é um koala. Essa característica incomum provavelmente se desenvolveu para ajudar os koalas em seu estilo de vida arbóreo, permitindo que eles se agarrassem facilmente às árvores e escalassem. Os koalas se agarram às suas árvores de eucalipto por comida e segurança, e ter impressões digitais que melhoram essa habilidade é um ótimo exemplo de evolução convergente. Esse fenômeno ocorre quando diferentes espécies desenvolvem características semelhantes para se adaptar a condições parecidas, apesar de terem raízes evolutivas diferentes. No caso dos koalas, suas impressões digitais não são apenas um fato curioso, mas um belo lembrete de como a natureza encontra soluções criativas para os desafios. Na próxima vez que você ver um koala, pense em como suas impressionantes adaptações ajudam-no a sobreviver em seu habitat. Você vai se surpreender com a pizza crunch. Este prato inusitado vem da Escócia e leva a pizza favorita a um novo nível. Consiste em mergulhar um pedaço de pizza em uma massa e depois fritá-lo até ficar crocante e dourado. O segredo é que o processo de fritura mantém todos os sabores originais da pizza, tornando-a uma verdadeira delícia para o seu paladar.
Normalmente, a pizza crunch é servida com batatas fritas e se tornou um prato reconfortante, especialmente após uma longa noite. Você pode encontrar essa especialidade deliciosa em muitas lojas de peixe e batata frita por toda a Escócia, onde é frequentemente consumida como um lanche tardio por clientes famintos. Então, da próxima vez que você estiver procurando algo único e saboroso, que tal experimentar a pizza crunch? Você já se perguntou por que as famílias celebram a morte em Madagascar? Na cultura malgache, a morte não é vista como um fim, mas como um novo começo em outra forma. A cada 5 a 7 anos, as famílias se reúnem para um ritual especial chamado Famadihana, ou a virada dos ossos. Durante esse emocionante evento, os parentes desenterram os corpos de seus entes queridos, vestem-nos com roupas novas e celebram com música e dança. Essa incrível tradição transforma a dor em uma celebração, destacando a crença de que os espíritos dos falecidos permanecem conectados às suas famílias. É uma festa de lembranças, amor e continuidade dos laços além do túmulo. Ao honrar seus ancestrais dessa maneira, os malgaches fortalecem os laços familiares e reafirmam que a vida e a morte estão intimamente ligadas. Não é interessante como diferentes culturas percebem o ciclo da vida? Muitos não sabem, mas Al Capone tinha um segredo. Por trás de sua atividade criminosa durante a Lei Seca, esse gangster famoso se disfarçava como um vendedor de móveis usados. Embora muitos o vissem como um simples lojista, na verdade, Capone controlava uma vasta rede de negócios ilegais, incluindo contrabando de álcool e organização de bares clandestinos. Esse disfarce astuto permitia que ele circulasse livremente na sociedade, construindo uma reputação de empresário e não de criminoso. Sua loja lhe dava a aparência de uma pessoa comum, algo crucial em uma época em que as autoridades lutavam ativamente contra o crime organizado. A habilidade de Capone de se misturar com empresários legais enquanto gerenciava um império criminoso demonstra sua astúcia e engenhosidade. É surpreendente que essa vida dupla tenha contribuído para seu status lendário, levantando questões sobre moralidade, lei e até onde alguns estão dispostos a ir por poder e riqueza. Como ele conseguiu evitar a lei por tanto tempo? Você sabia de onde vem a palavra testemunhar? Essa palavra interessante tem raízes na Roma antiga, onde homens literalmente juravam sobre seus testículos durante os julgamentos. Naquela época, esse ato simbolizava um compromisso profundo com a verdade e a honestidade, ligando a masculinidade à ideia de integridade. Embora essa prática estranha tenha ficado no passado, sua influência ainda é sentida na linguagem que usamos hoje. A palavra testemunhar vem do latim testis, que significa testemunha, mas também se refere à anatomia masculina, refletindo as visões sociais sobre gênero e verdade daquela época. Essa conexão oferece uma perspectiva fascinante sobre como a linguagem evolui, mantendo ecos da história em nosso cotidiano. Hoje, quando alguém testemunha em um tribunal, isso está longe dos dias dos romanos antigos, mas a essência de defender a verdade continua sendo tão importante. Não é incrível como tradições antigas podem moldar nosso vocabulário moderno de maneiras inesperadas? Você não vai acreditar no que aconteceu com Halima Sissi. Em 4 de maio de 2021, Halima Sissi, do Mali, surpreendeu o mundo ao dar à luz 9 bebês de uma só vez. Esse evento incrível com 5 meninas e 4 meninos rendeu a ela um recorde mundial por ter o maior número de nascimentos múltiplos sobreviventes de uma só vez. Halima passou por uma cesariana no Marrocos, onde a equipe médica ficou chocada, pois durante a gravidez eles só haviam detectado 7 bebês. As notícias se espalharam rapidamente, e não é surpresa, já que a média de bebês em gestações múltiplas é geralmente muito menor. A história de Halima não se resume a números. Ela destaca a força e a resiliência das mães em todo o mundo. Imagine a alegria e os desafios de criar tantos pequenos ao mesmo tempo. Com o apoio da família e da comunidade, Halima está pronta para embarcar nessa jornada incrível. E isso levanta a questão: o que espera Halima e sua incrível família a seguir? Prepare-se para se surpreender com os fatos sobre o acasalamento das abelhas. Durante o acasalamento, os machos, ou zangões, passam por um processo estranho e intenso que leva à sua morte. Quando o zangão cumpre sua única missão, acasalar com a rainha, ele experimenta um orgasmo tão intenso que seus órgãos genitais se separam do corpo. Esse evento chocante significa o fim de sua vida, mas destaca os incríveis sacrifícios que alguns seres fazem em busca do amor.
Após o acasalamento, a rainha voa para fundar uma nova colônia, enquanto os órgãos do macho permanecem com ela, garantindo a chance de fertilização. A natureza frequentemente mostra comportamentos incomuns, e a vida e a morte do macho, durante o acasalamento, revelam estratégias intensas que impulsionam a reprodução no mundo dos insetos. Não é incrível como o amor pode ser tão poderoso, mesmo no reino animal? Os cabras montanhesas conseguem realmente escalar rochas íngremes. Esses animais incríveis são conhecidos por sua agilidade impressionante, que lhes permite se mover facilmente em terrenos rochosos e íngremes. As cabras montanhesas têm cascos especiais com almofadas flexíveis, que garantem uma boa aderência em superfícies escorregadias. Essa adaptação única é muito importante, pois ajuda a manter o equilíbrio ao atravessar beiradas estreitas e saliências de pedra. Seu corpo também é adaptado para escalar. Elas têm pernas fortes e músculos poderosos que permitem saltar a alturas surpreendentes. O mais interessante é como elas usam essa agilidade não apenas para se mover, mas também para escapar de predadores e alcançar alimentos em locais de difícil acesso. Quando você vê uma cabra montanhesa subindo uma rocha, é realmente um espetáculo. Esses seres tornam a escalada parecida com um passeio no parque, mostrando as incríveis adaptações da natureza. Então, da próxima vez que você encontrar uma dessas ágeis escaladoras, lembre-se das habilidades impressionantes e das características únicas que permitem que elas conquistem rochas íngremes. Os machos de camundongos podem cantar como pássaros durante a época de reprodução. Os camundongos marrons de Austin têm um talento surpreendente. Os machos conseguem emitir sons semelhantes ao canto dos pássaros. Essa habilidade encantadora não é apenas para enfeitar. Ela serve para atrair as fêmeas na hora certa. Durante a reprodução, os machos produzem sons altos e melódicos, usando esses chamados únicos para conquistar parceiras em potencial. Embora esse comportamento seja comum entre os pássaros, observá-lo em camundongos é raro e fascinante. Esses sons revelam não apenas uma estratégia astuta de acasalamento, mas também interações sociais complexas no mundo dos roedores. Embora você não ouça essas canções com frequência, da próxima vez que pensar em camundongos, lembre-se de que eles não são apenas criaturas ágeis. Eles também têm um lado lírico. Que incrível diversidade a natureza apresenta nas questões de cortejo. O que deu errado nas ações do governo do século XVIII? O século XVIII foi um período de grandes mudanças e agitações, e muitas ações do governo foram criticadas por erros graves. Historiadores afirmam que esses equívocos tiveram um impacto profundo e duradouro na sociedade, moldando a percepção do poder por séculos. Por exemplo, a negligência em relação aos crescentes problemas da população levou a um abismo entre os cidadãos e seus líderes. Eventos como a Revolução Americana mostraram como reclamações ignoradas podem provocar agitações em massa, afetando a forma como os futuros governos se comunicam e garantem transparência para com os cidadãos. Essas observações críticas nos lembram que as decisões do governo podem impactar profundamente as estruturas sociais, as relações e a confiança das pessoas a quem serve. Ao refletirmos sobre os governos do passado, podemos nos perguntar: que lições podemos aprender para melhorar a situação política atual? O que realmente dá charme à Ilha Pequena? Este incrível parque flutuante, localizado no Parque Hudson em Nova York, combina maravilhosamente a beleza da natureza, arte envolvente e arquitetura inovadora. Inaugurada em 2021, após um investimento de 260 milhões de dólares, a Ilha Pequena não é apenas um parque. Os visitantes passeiam por caminhos sinuosos, descobrindo jardins verdes com plantas nativas que mudam com as estações, proporcionando novas experiências a cada visita. Mas isso não é tudo. O parque conta com um anfiteatro, onde são realizados shows ao vivo e eventos culturais, imergindo os visitantes em uma vibrante atmosfera artística. Projetada em forma de folha, a Ilha Pequena flutua graciosamente sobre a água, criando uma paisagem única que é ao mesmo tempo acolhedora e fascinante. É o lugar perfeito para os nova-iorquinos que buscam descanso ou aventura, enquanto apoiam o envolvimento comunitário através da arte e da natureza. Você já visitou este lugar incrível? A luz se move a uma velocidade impressionante de quase 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. É realmente rápido. Mas você sabia que essa velocidade muda quando a luz passa por materiais como água ou vidro? Nesses materiais, a luz desacelera ao interagir com os átomos.
Esse fenômeno fascinante mostra que a luz não é apenas um viajante rápido. Ela pode ser retardada, dependendo do meio em que entra. Por exemplo, a luz que passa pela água se move a cerca de 225 mil quilômetros por segundo. Ainda é rápido, mas bem mais lento do que no vácuo. Essa mudança de velocidade explica por que objetos na água parecem distorcidos ou mais próximos do que realmente estão. Compreender a velocidade da luz não é apenas um conceito físico. É importante para tecnologias como a fibra óptica, que utilizam as propriedades da luz para transmitir dados rapidamente em longas distâncias. Incrível, não é? Prepare-se para se surpreender com a determinação de Sequoia. Em 1813, Sequoia, um guerreiro Cherokee que não sabia ler nem escrever, percebeu como os brancos usavam a comunicação escrita e entendeu que isso lhes dava uma grande vantagem. Inspirado por essa observação, ele decidiu criar um sistema que ajudasse seu povo a se comunicar e preservar sua cultura. Em 1821, após muitos anos de trabalho árduo, Sequoia desenvolveu um alfabeto silábico Cherokee, uma escrita única que permitiu registrar o idioma Cherokee de forma eficaz. Sua abordagem inovadora permitiu que o povo Cherokee aprendesse a ler e escrever em apenas alguns anos. Surpreendentemente, graças a esse esforço, a taxa de alfabetização entre os Cherokees em 1830 ultrapassou 90%. Essa conquista não apenas fortaleceu a comunidade Cherokee, mas também demonstrou a importância da língua na preservação da identidade e cultura. O trabalho de Sequoia é um exemplo notável de como a visão de uma única pessoa pode transformar uma comunidade e destacar o poder da alfabetização na promoção da compreensão e unidade. Não é incrível como uma ideia pode mudar o curso da cultura? Você sabia que a Lego tem um armazenamento secreto? Não é apenas um depósito, lá estão quase todos os conjuntos de Lego já lançados. Localizado debaixo da terra, o armazenamento preserva a história dessa marca de brinquedos amada para as futuras gerações. Imagine um espaço cheio de tijolinhos coloridos, coleções vintage e conjuntos que trazem nostalgia para muitos fãs. Desde os primeiros conjuntos clássicos até as últimas criações temáticas, esse armazenamento reflete a evolução da Lego e a imaginação que ela inspirou ao redor do mundo. É como uma caminhada por uma cápsula do tempo, mostrando como a marca se desenvolveu e se adaptou ao longo dos anos, atraindo tanto crianças quanto adultos. Manter esses conjuntos é muito importante, pois eles são não apenas itens de coleção, mas também lembranças da alegria que a construção com Lego traz. Que tipo de magia você acha que esses tijolinhos guardam? A Pérola de Lao Tse, também conhecida como Pérola de Alá, é uma joia extraordinária que pesa 34 quilos e mede 67 centímetros. Ela foi encontrada por um pescador filipino em 2006 e ficou guardada debaixo de sua cama por uma década como um amuleto da sorte. Imagine ter algo que vale cerca de 100 milhões de dólares apenas parado. Quando a pérola foi finalmente exibida, surpreendeu o mundo com seu tamanho imenso e sua história única. Muitos especialistas a consideram a maior pérola natural já encontrada, mostrando a beleza dos tesouros do oceano. Essa descoberta incrível destaca não apenas as riquezas que podem ser encontradas sob as ondas, mas também as histórias e a sorte que acompanham tais descobertas extraordinárias. Quais outras maravilhas escondidas o mar pode guardar? Você pode acreditar que as bactérias gostam mais de halteres? Um relatório surpreendente mostrou que os pesos livres na academia contêm 362 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário comum. Isso parece quase inacreditável, mas se pensarmos em quantas pessoas tocam esses pesos todos os dias sem lavar as mãos, começa a fazer sentido. As academias são lugares lotados, e o suor, as células da pele e os micróbios se espalham facilmente de pessoa para pessoa. O perigo não está apenas em pegar um resfriado ou gripe, mas também em se expor a bactérias nocivas que podem causar infecções de pele ou outras doenças. Isso significa que da próxima vez que você for usar os pesos, é sensato levar uma toalha e lenços desinfetantes. Manter os equipamentos limpos é muito importante, mas a higiene pessoal também desempenha um grande papel. Lavar as mãos e usar antissépticos pode ajudar bastante. Então, da próxima vez que você levantar halteres, lembre-se, um pouco de cuidado pode tornar seu treino seguro e saudável. E se eu disser que o ferro é essencial para a vida? O ferro, com o número atômico 26, é um elemento incrível que ocupa um lugar importante no nosso mundo.
Ele é amplamente encontrado na crosta terrestre e no núcleo, e não é apenas um material de construção para a indústria, é vital para a nossa existência. O núcleo deste metal, que contém 26 prótons, o torna poderoso em várias aplicações. Uma das suas funções mais importantes é ser um componente da hemoglobina no nosso sangue. A hemoglobina é uma proteína que transporta oxigênio por todo o corpo, permitindo que respiremos e energizando nossas células. Sem ferro, nosso corpo não funcionaria corretamente, o que levaria à fadiga e a outros problemas de saúde graves. Além disso, a versatilidade do ferro o torna um material-chave na produção de muitos itens do dia a dia, desde carros até edifícios. Compreender a importância do ferro ressalta não apenas seu valor industrial, mas também mostra como ele está ligado à nossa biologia. Então, da próxima vez que você pensar em metais, lembre-se do papel que o ferro desempenha, tanto na Terra quanto no seu próprio corpo. Prepare-se para se surpreender com os ursos russos e o combustível de aviação. Em 2013, algo impressionante foi registrado. Ursos na Rússia cheiravam o combustível de aviação como se fosse um doce. Esses curiosos animais até seguiam os helicópteros, ansiosos pelo cheiro deixado para trás. Esse comportamento incomum indica uma estranha atração que esses animais desenvolveram, possivelmente devido ao aroma atraente. Imagine um enorme urso se aproximando de restos de combustível de aviação, convencido de que encontrou um lanche saboroso. Esse comportamento destaca a natureza imprevisível da vida selvagem, lembrando-nos de que os animais podem ter hábitos surpreendentes em seu ambiente. Pesquisadores ficaram intrigados com esse fenômeno, levantando questões sobre como tal atração pode afetar os ursos e seu habitat. Eles estão apenas atraídos pelo cheiro ou há algo mais? Seja qual for a razão, esse estranho incidente mostra como a vida selvagem pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Muitos não sabem, mas a Disney adora Oscars. A empresa Walt Disney conquistou impressionantes 26 prêmios. Oscar tornando-se um verdadeiro gigante no mundo do cinema. Desde sua fundação em 1923, a Disney encanta o público com seus filmes de animação, longas-metragens e personagens inesquecíveis. Com um total de 59 indicações, os filmes da Disney não apenas entretêm, mas também são reconhecidos por sua arte, narrativa e inovações. Clássicos como Branca de Neve e Os Sete Anões abriram caminho para o domínio da Disney na animação, recebendo várias indicações e prêmios ao longo dos anos. Curiosamente, muitos podem lembrar da icônica canção Let It Go de Frozen, que ganhou o Oscar de melhor canção original. A busca da Disney pela perfeição vai além da animação. Seus filmes live action e até mesmo atrações nos parques frequentemente recebem reconhecimento da academia. Você acha que a Disney vai adicionar mais Oscars à sua coleção no futuro? A magia continua. Você já ouviu falar de gravidez oculta? Esse fenômeno surpreendente acontece quando mulheres não têm ideia de que estão grávidas até estágios avançados ou até mesmo durante o parto. Imagine viver sua vida normalmente e, de repente, descobrir que em breve será pai ou mãe. Gravidezes ocultas geralmente ocorrem devido a desequilíbrios hormonais, menstruações irregulares ou a falta de sintomas visíveis, como náuseas matinais. Na verdade, estudos mostram que cerca de 1 em cada 2.500 gestações pode ser oculta. Algumas mulheres podem não apresentar nenhum sinal de gravidez, o que dificulta a percepção da sua situação. Algumas podem confundir um ganho de peso inesperado ou cansaço com sinais de estresse ou outros problemas de saúde. Essa situação misteriosa pode ser tanto surpreendente quanto avassaladora para a futura mãe. Compreender a gravidez oculta ajuda a esclarecer que nem todas as gestações vêm acompanhadas dos sinais habituais que costumamos ouvir. O que você acha de enfrentar uma surpresa tão inesperada? A Austrália se destaca no mundo como uma nação que é também um continente. Localizada no hemisfério sul, é o único país que ocupa um continente inteiro, o que a torna verdadeiramente única. Quando pensamos na Austrália, muitas vezes imaginamos praias deslumbrantes, uma fauna diversificada e a rica cultura dos aborígenes. Curiosamente, a Austrália também faz parte da Oceania, que inclui várias ilhas do Pacífico. Essa região apresenta uma enorme diversidade, desde as cidades movimentadas de Sydney e Melbourne até as paisagens tranquilas do interior. O tamanho colossal da Austrália, que abrange mais de 7,6 milhões de quilômetros quadrados, significa que há muito a explorar, seja mergulhando na Grande Barreira de Corais ou caminhando por antigas florestas tropicais. Portanto, da próxima vez que você pensar em geografia, lembre-se do status especial da Austrália como país e continente.
A Antártica é realmente uma zona de paz? O Tratado da Antártica, assinado em 1959, garante que este continente gelado permaneça como um território neutro, focado em pesquisas científicas. Imagine um lugar onde não pode haver atividades militares, e a exploração de recursos naturais e testes nucleares são totalmente proibidos. Este tratado foi o primeiro do mundo desse tipo, estabelecendo um precedente para a cooperação internacional. Mais de 50 países participam dele, e a Antártica é dedicada exclusivamente à pesquisa, tornando-se um refúgio único para cientistas que estudam mudanças climáticas, vida selvagem e outras questões globais importantes. Isso significa que pesquisadores de diferentes países podem trabalhar juntos sem conflitos, compartilhando suas descobertas para uma melhor compreensão do nosso planeta. Ao designar a Antártica como uma reserva científica, o tratado não só protege seu frágil ecossistema, mas também promove a cooperação entre as nações, lembrando-nos da importância de trabalharmos juntos pelo bem da humanidade. Não é incrível como a humanidade pode se unir em busca do conhecimento? Você sabia que lápis podem se transformar em plantas? Lápis ecológicos não são apenas ferramentas de escrita, mas uma solução inovadora para proteger o meio ambiente. Esses lápis especiais contêm sementes em suas pontas, o que significa que quando eles ficam muito curtos para usar, você pode plantá-los e ver como se tornam lindas flores, ou até mesmo vegetais. No entanto, muitas pessoas esquecem dessa característica interessante e simplesmente jogam as sobras fora, resultando em desperdício de recursos e um sentimento de culpa. Imagine um mundo onde cada lápis usado pode se tornar uma planta em vez de acabar no lixo. Ao dar um simples passo e plantar as sobras de lápis, você pode ajudar a reduzir o desperdício e contribuir para um ambiente mais verde. É uma atividade divertida tanto para crianças quanto para adultos, que traz a natureza para perto de você. Então, da próxima vez que você apontar um lápis e vê-lo ficando menor, lembre-se de que ele tem um potencial escondido pronto para florescer. Que tal tentar e ver o que vai crescer? E se eu te contar sobre o único festival Monia na Tailândia? Todo ano na Tailândia acontece o festival Monia Prasmanan, que celebra o fim de um ano de tradições culturais. Este festival vibrante não é apenas uma festa, ele tem uma característica especial. Durante um ano inteiro, os participantes se abstêm de certos alimentos, acumulando expectativa e gratidão por um banquete delicioso que os aguarda no final. Quando o festival finalmente chega, os convidados desfrutam de uma variedade de pratos saborosos que destacam a riqueza da culinária tailandesa. O evento é repleto de decorações coloridas, música animada e danças alegres, celebrando a comunidade e as tradições. É uma festa para os sentidos, mostrando os sabores vibrantes que os participantes aguardavam ansiosamente. O Festival Monia ilustra perfeitamente como a comida pode ser um símbolo cultural e uma fonte de alegria. Portanto, quando a festa chega, não é apenas comida, é a culminação de uma experiência compartilhada, paciência e a alegria da união. Você já viveu um festival que transforma a comida em um evento alegre? Vamos revelar a verdade sobre nossa viagem espacial. Nosso sistema solar, incluindo nosso amado Sol, está sempre em movimento. Ele gira em torno do centro da galáxia Via Láctea. Essa incrível jornada leva cerca de 230 milhões de anos terrestres, e os cientistas chamam esse longo período de ano galáctico. Você consegue imaginar? Considerando que o Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, ele já completou quase 20 dessas órbitas galácticas. Esse movimento fascinante nos lembra de como nosso universo é dinâmico e nos conecta a um vasto cenário cósmico. Enquanto giramos no espaço, também sentimos as maravilhas do tempo e da distância, tornando nossa vida passageira. Apenas pense. Enquanto estamos ocupados com nossas atividades diárias, o Sol nos guia constantemente em uma aventura entre as estrelas. Prepare-se para se surpreender com um lugar de nascimento único na Austrália. Em uma combinação interessante de geografia e cultura, algumas pessoas na Austrália nascem em um lugar chamado Pantai. Localizado no norte do país, Pantai impressiona tanto os moradores quanto os turistas, revelando a diversidade da paisagem australiana. Essa pequena, mas vibrante comunidade é conhecida por suas praias deslumbrantes, natureza rica e atmosfera acolhedora, tornando-a um lugar especial para novos começos. Embora muitos australianos possam não ter ouvido falar de Pantai, ele desempenha um papel único na história das vastas e variadas regiões do país.
E o que é ainda mais intrigante, ele mostra como os lugares de nascimento podem ser diversos, muitas vezes refletindo o estilo de vida e as escolhas das famílias na Austrália. Portanto, da próxima vez que você pensar em cidades e vilarejos australianos, lembre-se de Pantai e celebre este lugar de nascimento único. Quais outras joias escondidas podemos descobrir? Você consegue adivinhar o que realmente movimenta o sistema de transporte único de Morgantown? Em 1975, essa pequena cidade na Virgínia Ocidental apresentou uma maneira revolucionária de se locomover, que mudou para sempre o transporte. Em vez de paradas de ônibus tradicionais, os moradores utilizam um sistema incrível chamado Transporte Rápido Pessoal, PRT. Com apenas um toque de botão, os passageiros podem embarcar em um pequeno veículo autônomo que se desloca por viadutos. Ele é projetado para cerca de 15 mil viagens por dia, tornando-o muito eficiente. Esse sistema não só reduz o tempo de viagem, mas também ajuda a diminuir congestionamentos e poluição. Desde seu lançamento, o PRT se tornou uma parte querida da vida cotidiana em Morgantown, mostrando como ideias inovadoras podem melhorar o transporte público. Você consegue imaginar como é viver em uma cidade onde ir do ponto A ao ponto B é tão simples quanto apertar um botão? É verdade que Steve Austin tem sua própria cerveja? Sim, a lenda da WWE causou alvoroço em 2015 ao lançar a Broken Skull IPA. Essa cerveja artesanal rapidamente ganhou fama por seu sabor ousado e único, refletindo a personalidade confiante de Austin tanto no ringue quanto fora dele. Criada em parceria com uma cervejaria no Texas, a Broken Skull IPA combina lúpulo e malte, oferecendo um gosto fresco e refrescante com um leve amargor. Fãs de wrestling e de cervejas artesanais adoraram essa bebida, tornando-a indispensável para quem aprecia sabores diferentes. Além disso, ela incorpora o espírito da famosa frase de Austin, Stone Cold. Muitos amantes de cerveja valorizam a autenticidade do produto, que é realmente inspirado na estrela do wrestling. Não importa se você está assistindo a uma luta ou fazendo um churrasco, abrir uma garrafa de Broken Skull IPA é uma ótima maneira de celebrar o legado de Steve Austin. Quer experimentar essa cerveja emocionante? Adivinhe o que realmente cria a magia do cinema em Londres? No cinema Prince Charles, um grupo único de voluntários atua como ninjas silenciosos, garantindo que os espectadores desfrutem do filme sem interrupções. Esses dedicados voluntários se misturam às sombras, vestidos com trajes de ninja, prontos para intervir e eliminar qualquer distração. Imagine assistir a um filme épico e de repente notar um ninja deslizando pelo corredor. A missão deles é simples, mas importante: manter a atmosfera de concentração e prazer para todos. Esses ninjas são treinados para agir de forma discreta e eficiente, minimizando distrações sem fazer barulho. Os visitantes apreciam essa iniciativa inusitada, sabendo que sua experiência no cinema está protegida por esses guardiões invisíveis. Além disso, isso traz um elemento divertido ao processo. Então, da próxima vez que você visitar o cinema Prince Charles, preste atenção a esses incríveis defensores do prazer cinematográfico. Afinal, eles estão aqui para tornar sua noite de cinema inesquecível. Prepare-se para se surpreender com os mistérios do Mar Negro. Este incrível corpo d'água possui uma camada profunda e interessante chamada zona anaeróbica, que começa a cerca de 150 metros de profundidade. A característica dessa zona é a ausência de oxigênio, criando condições ideais para a preservação de materiais orgânicos. Imagine naufrágios e artefatos antigos, com mais de 2.000 anos, repousando tranquilamente no fundo do oceano, sem se decompor. Arqueólogos mergulharam nas profundezas do Mar Negro e encontraram navios e tesouros que contam a história do nosso patrimônio marítimo. Com um rico arquivo subaquático, o Mar Negro oferece uma visão única do passado, difícil de encontrar em outros lugares do planeta. Quais mistérios ainda podem estar esperando para serem descobertos em suas profundezas? Prepare-se para se surpreender com o amor antigo. Em 2011, arqueólogos fizeram uma descoberta emocionante no norte da Itália. Esqueletos de um casal romano, enterrados de mãos dadas há mais de 1.500 anos. Essa descoberta não só nos conecta ao passado, mas também conta uma história de amor eterno. O casal, que provavelmente viveu no século IV, foi retirado de uma sepultura comum, ilustrando um poderoso símbolo de afeto que supera o tempo. Os dedos entrelaçados preservados capturam a imaginação, fazendo-nos refletir sobre suas vidas, sonhos e a conexão que compartilhavam em vida.
Descobertas como essa nos permitem vislumbrar os laços emocionais que sempre existiram entre as pessoas, lembrando que o amor é uma linguagem universal através dos séculos. Quantas histórias de amor a Terra já testemunhou em silêncio, esperando para serem reveladas e celebradas. Você sabia que a palavra é difícil acreditar, mas 1 é o único número cuja escrita está em ordem alfabética inversa. Essa característica peculiar o destaca entre os outros números. Embora os números em si possam ser interessantes, sua escrita pode revelar ainda mais surpresas. Quando escrevemos os números por extenso, 1 se torna o único, ironicamente, cuja sequência de letras é invertida. Primeiro U, depois M. Esse fato curioso convida mentes curiosas a explorar a linguagem e a matemática juntas, mostrando como elas podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, da próxima vez que você pensar em números, lembre-se de que o simples 1 não apenas representa uma quantidade, mas também ocupa um lugar único no alfabeto. Quais outras surpresas os números escondem? Prepare-se para se surpreender com os arco-íris lunares. O arco-íris lunar, muitas vezes chamado de arco-íris noturno, emite sua luz mágica quando as condições são perfeitas. Esse fenômeno raro ocorre quando a luz da Lua interage com gotículas de água na atmosfera, criando um incrível arco de cores. A melhor chance de ver um arco-íris lunar é durante a lua cheia, especialmente em um céu escuro, longe das luzes da cidade. A chuva também desempenha um papel importante, pois fornece as gotículas de água necessárias para a refração da luz da lua. Mas mesmo em condições ideais, os arcos-íris lunares são difíceis de encontrar e muitas pessoas passam a vida sem vê-los. Como a lua é muito mais fraca que o sol, os arcos-íris lunares costumam ser pálidos e podem parecer quase brancos ou com cores muito sutis. Se você tiver a sorte de avistá-los, é como se estivesse assistindo a um espetáculo mágico da natureza. Então, da próxima vez que a lua estiver cheia e a chuva estiver no ar, fique atento. Pode ser que um verdadeiro milagre esteja à sua espera. Você não vai acreditar que isso é sobre o maior toboágua. O maior toboágua do mundo, localizado em Kansas City, era uma atração emocionante, alcançando velocidades de até 112 km por hora. Imagine-se descendo por um enorme toboágua em espiral, sentindo o vento e a água. No entanto, essa diversão extrema apresentava sérios riscos. Após várias mudanças para aumentar a segurança, os problemas continuaram a surgir. As autoridades estavam preocupadas com possíveis lesões e, no final, decidiram que era melhor fechar a atração. Visitantes relataram não apenas a emoção das altas velocidades, mas também incidentes que levantaram questões sobre os protocolos de segurança. Embora muitos amassem a adrenalina, os riscos se tornaram grandes demais para serem ignorados. Esta história nos lembra que, às vezes, a emoção da aventura deve ser equilibrada com o bom senso. Poderia isso ser o fim dos toboáguas extremos? Prepare-se para se surpreender com os gigantescos vespões japoneses. Esses insetos incríveis são conhecidos pelo seu tamanho impressionante e comportamento agressivo. Com até 5 centímetros de comprimento, eles podem causar uma picada dolorosa, com um veneno que pode queimar a pele humana. Esse veneno contém substâncias tóxicas que provocam dor intensa, inchaço e, em casos raros, reações alérgicas que podem ser fatais. Os vespões gigantes japoneses caçam principalmente outros insetos, o que os torna importantes para controlar populações de pragas. Apesar de sua reputação assustadora, esses vespões são uma parte natural do ecossistema japonês. Infelizmente, eles também podem representar um perigo para os apicultores, pois um único vespão pode destruir uma colmeia em poucas horas. Portanto, embora encontrar um desses vespões possa causar medo, entender seu papel na natureza nos ajuda a respeitar o equilíbrio do ecossistema do Japão. Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Tim Dazet. Após perder a visão de um olho, Tim descobriu um dom especial: a capacidade de ver objetos celestiais que a maioria das pessoas não percebe. Em Nova Escócia, ele comanda seu observatório, onde compartilha as maravilhas do universo com os outros. Não se trata apenas de estrelas. A história de Tim destaca a fascinante conexão entre nossos corpos e o cosmos. Com sua visão única, ele consegue notar coisas como galáxias distantes e nebulosas, fenômenos invisíveis a olho nu.
Essa experiência abriu um novo mundo para ele e inspirou muitos a explorar o céu noturno. Imagine olhar para as profundezas do espaço e descobrir a beleza oculta. Se você estiver em Nova Escócia, visitar o Observatório de Tyne pode ser uma experiência transformadora, fazendo você refletir sobre o que mais está escondido de nossa visão. Prepare-se para se surpreender com os talentos ocultos de Tupac. Antes de se tornar um ícone do rap, Tupac Shakur mergulhou em diversas formas de arte que moldaram seu gênio criativo. Ele não se limitou apenas à música, participou de aulas de balé, jazz e atuação, o que desenvolveu seu senso de movimento e expressão. Um de seus papéis mais inesperados foi como o Rei dos Ratos no Quebra-Nozes, mostrando sua adaptabilidade e habilidades de atuação no palco. A experiência de Tupac na poesia também teve um papel importante em suas letras, permitindo que ele combinasse ritmo e emoção de uma maneira única. Essa diversidade artística não só influenciou sua música, mas também enriqueceu suas habilidades de contar histórias. Ao explorar os mundos da dança e do teatro, Tupac desenvolveu uma compreensão profunda da performance, o que o destacou entre outros artistas. Compreender essa combinação de experiências nos ajuda a apreciar a profundidade de sua música e do homem por trás da lenda. Quem poderia imaginar que o Rei dos Ratos inspiraria um rap tão icônico? Prepare-se para se surpreender com fatos sobre o veneno das aranhas. O veneno da aranha de joelho de pau australiana é considerado um dos mais potentes do mundo, especialmente perigoso para primatas, incluindo os humanos. Essa aranha assustadora pode injetar um veneno que afeta o sistema nervoso, causando reações graves, que vão de dor intensa até a possibilidade de morte. No entanto, curiosamente, esse mesmo veneno é em grande parte inofensivo para muitos outros animais, como aves e répteis. Parece que a aranha adaptou seu veneno para atacar criaturas que representam uma ameaça ou uma possível presa. Pesquisadores estão estudando esse aspecto único para entender por que alguns animais são mais resistentes ao veneno do que outros. Essa pequena criatura venenosa destaca como a natureza pode desenvolver ferramentas especializadas para a sobrevivência e levanta questões sobre como podemos usar esse conhecimento na medicina. Será que o veneno da aranha de joelho de pau pode levar a novos métodos de tratamento para doenças humanas no futuro? Prepare-se para se surpreender com a dieta incomum de Michel Lotito. Este francês, conhecido como o homem que come coisas estranhas, tem um talento realmente único para ingerir objetos que a maioria de nós nem consideraria. Lotito comeu itens como metal, vidro e até bicicletas inteiras. Seu impressionante recorde inclui 18 bicicletas e, acredite, um pequeno avião. Você pode estar se perguntando como alguém pode realmente comer esses materiais não comestíveis. O segredo está no estômago adaptado de Lotito, que produz ácidos extras para ajudar na digestão de materiais sólidos. Embora isso possa parecer incrível, se não perigoso, a habilidade surpreendente de Lotito lhe rendeu um lugar no livro dos recordes e a atenção de curiosos ao redor do mundo. O que motiva uma pessoa a consumir tais estranhezas? É apenas um talento estranho ou há algo mais nessa história fascinante? Por que a torre do relógio de Meca é tão alta? Os maiores relógios do mundo, localizados no centro de Meca, realmente impressionam. Esta estrutura incrível se ergue majestosa, com mostradores de 43 metros de altura e ponteiros de até 22 metros. Ela é o centro da cidade, especialmente durante o Hajj, quando milhões de peregrinos se reúnem na região. A torre parte do complexo Abraj al-Bait não apenas marca o tempo, mas também simboliza a conexão entre a modernidade e as tradições. Foi concluída em 2012 e desde então se tornou um marco visível a muitos quilômetros de distância. Os relógios ajudam os peregrinos e moradores, garantindo sincronia para orações e festividades. A arte e a engenharia por trás dela são tão impressionantes quanto suas dimensões, tornando-a uma visita obrigatória para todos que vão a Meca. Já pensou em um nome engraçado para a produtora Blink-182? Essa icônica banda de pop punk decidiu trazer um pouco de humor ao nomear sua produtora de Poo Poo Butt Inc. Esse nome não foi escolhido à toa. Ele tinha o objetivo de alegrar as reuniões sérias com contadores, gerentes e advogados. Imagine uma sala cheia de profissionais discutindo contratos e orçamentos, quando de repente alguém menciona Poo Poo Butt Inc. Esse nome divertido quebra o gelo e cria uma atmosfera mais descontraída. Ele reflete a mistura única de humor e ousadia do Blink-182.
mostrando que até nos negócios é importante encontrar alegria. A banda sempre foi conhecida por seu espírito jovem e divertido, e esse nome inusitado captura isso perfeitamente. Então, da próxima vez que você ouvir sobre eles, lembre-se de que por trás das melodias marcantes está uma banda que sabe como manter a leveza. Você sabia que os cangurus nadam muito bem? Esses animais incríveis são geralmente associados a saltos no deserto australiano, mas têm outro talento: nadar. Os cangurus nadam com facilidade, usando suas patas fortes para se impulsionar na água e controlando o corpo com a cauda, como um leme. Essa habilidade única os ajuda a manobrar eficientemente, facilitando a travessia de rios ou lagos. Embora você talvez não espere ver um canguru brincando na água, eles são capazes de nadar para escapar de perigos, ou apenas para se refrescar em dias quentes. Sua técnica de nado é tão eficaz que conseguem ficar na água por longos períodos sem se cansar. Além disso, os cangurus têm patas traseiras poderosas, que os permitem percorrer grandes distâncias em terra. Então, da próxima vez que pensar em cangurus, lembre-se de que eles não são feitos apenas para saltar. Eles também podem mergulhar na água e nadar com graça. Não é impressionante? E se eu disser que os lagostas podem regenerar suas células? Essa habilidade incrível está ligada a uma enzima única que os lagostas produzem, desempenhando um papel fundamental no processo de regeneração celular. Embora os lagostas não vivam para sempre, esse talento extraordinário permite que alguns deles cheguem a viver até 100 anos ou mais. Em vez de deteriorar-se como a maioria dos seres vivos com a idade, os lagostas conseguem constantemente regenerar seus tecidos, mantendo a saúde e a funcionalidade por um longo tempo. Sua notável longevidade está relacionada à forma como crescem, trocando seus exoesqueletos duros durante a muda. A cada novo casco, eles podem substituir células perdidas ou danificadas, tornando-se resistentes a certas doenças. Essa regeneração surpreendente levanta questões sobre como ela pode inspirar pesquisas médicas para os humanos, especialmente em áreas como cicatrização de feridas ou regeneração de tecidos danificados. Não é incrível como essas criaturas podem nos ensinar sobre longevidade e resiliência? Você sabia que é proibido negar água no Arizona? Essa lei surpreendente destaca a importância da hidratação em um dos estados mais quentes do Oklahoma, QA. Quando a temperatura sobe, o risco de desidratação aumenta muito e o acesso à água se torna essencial. A lei do Arizona exige que qualquer pessoa, seja em um restaurante ou em casa, forneça um copo de água quando solicitado. Essa norma visa apoiar a dignidade humana e proteger a saúde pública, reconhecendo que todos têm o direito à hidratação, especialmente em calor extremo. Portanto, se você estiver no Arizona, lembre-se de que negar água não é apenas indelicado, mas também ilegal. Essa regra única reflete o compromisso do Estado em cuidar de seus residentes e visitantes, garantindo que ninguém sofra de sede nesse ambiente ensolarado. Você já pensou em como essas leis podem refletir os valores da comunidade? E se eu disser que o RMS Olympic teve um acidente? Em 1911, este majestoso transatlântico, irmão do infame Titanic, colidiu com o HMS Rock em um sério incidente marítimo. Embora o Olympic já tivesse conquistado uma boa reputação, esse caso abalou a confiança pública e levantou sérias questões sobre o design e a segurança dos navios da classe Olympic. Os passageiros, horrorizados, assistiram à colisão dos dois navios, o que poderia ter influenciado o projeto do Titanic e seu trágico destino um ano depois. As investigações do acidente tentaram descobrir se havia fraquezas estruturais que poderiam ameaçar a segurança no mar. Assim, embora o Olympic tenha continuado a operar após os reparos, esse incidente trouxe mais cautela e atenção a ambos os navios, gerando debates nos círculos marítimos sobre quais mudanças deveriam ser feitas para garantir a segurança dos passageiros no futuro. As lições aprendidas com o Olympic poderiam ter mudado o destino do Titanic? Você sabia que a rolha do champanhe sai a 80 km/h? Isso mesmo, ao abrir uma garrafa de champanhe, o gás dentro cria uma pressão de cerca de 90 libras por polegada quadrada. Essa pressão é 3 vezes mais forte do que a de um pneu de carro comum. Quando a rolha sai, não é só um simples estalo, ela sai com a força de um mini foguete, alcançando velocidades de até 80 km/h. Imagine ser atingido por uma rolha que se move tão rápido. Para evitar problemas, é sempre melhor apontar a garrafa para longe de você e dos outros.
A surpresa do champanhe não está apenas nas bolhas e no sabor, mas também nesse estouro explosivo e na emoção de ver a rolha voando. Na próxima vez que você estiver celebrando com espumante, lembre-se da ciência por trás desse emocionante disparo da rolha. Colaboração é a chave para decisões saudáveis. Recentemente, cientistas destacaram como nossas escolhas diárias sobre alimentação e bem-estar melhoram quando trabalhamos juntos. Quando as pessoas se unem para compartilhar experiências, opiniões e conhecimentos sobre comida e saúde, elas criam uma compreensão mais profunda do que significa viver bem. Essa abordagem colaborativa não se limita apenas ao preparo de alimentos. Ela também ajuda a formar uma comunidade que apoia melhores escolhas e normaliza hábitos saudáveis. Por exemplo, cursos de culinária ou seminários de saúde em grupo podem levar a escolhas alimentares mais acertadas do que quando as pessoas agem sozinhas. Isso é especialmente importante, pois muitos buscam conselhos para manter uma alimentação equilibrada em meio a um fluxo de informações contraditórias. Ao aprender com os outros e apoiar uns aos outros, estamos criando uma cultura onde um estilo de vida saudável se torna parte do nosso dia a dia. Então, como você pode se unir a amigos ou familiares para fazer escolhas mais saudáveis hoje mesmo? Em Nova Jersey, é proibido comer sopa fazendo barulho. Essa regra estranha tem o objetivo de tornar a hora das refeições agradável e tranquila para todos. Em restaurantes e cafés, pode ser bem barulhento, e o som de alguém fazendo barulho com a sopa pode distrair os clientes que querem aproveitar a comida. Os legisladores do estado Jardim decidiram que um ambiente silencioso durante as refeições é importante para boas maneiras e prazer. Imagine estar em um bom restaurante e ouvir alguém fazendo barulho ao comer sopa. Isso pode estragar a atmosfera, não é? Embora pareça estranho, essa lei destaca o compromisso de Nova Jersey em manter um certo nível de decoro durante as refeições. Então, da próxima vez que você for fazer barulho com macarrão ou sopa, pense 2 vezes se estiver em Nova Jersey. Talvez seja melhor usar a colher. É verdade sobre a lei incomum de isolamento acústico na Suíça? Essa lei pode parecer estranha, mas se aplica principalmente a prédios antigos, que têm dificuldades em controlar o barulho. Muitos apartamentos modernos projetados com melhor isolamento costumam ficar isentos dessas regras. Isso destaca a importância da harmonia e da ordem nas comunidades suíças. Em áreas densamente povoadas, o governo busca equilibrar a saúde pública, a higiene e as liberdades dos cidadãos, o que gera debates constantes sobre a melhor forma de gerenciar o ruído. Algumas pessoas valorizam o silêncio proporcionado por essas leis, enquanto outras se sentem limitadas em desfrutar de seus lares. Imagine viver em um lugar onde o barulho excessivo não é apenas um incômodo, mas uma questão legal. Essa abordagem única reflete o desejo da Suíça de criar um ambiente residencial pacífico, mostrando como os valores culturais podem moldar a sociedade. Portanto, da próxima vez que você pensar no nível de ruído em sua área, lembre-se de que na Suíça, o som é levado a sério. Prepare-se para se surpreender com a luta das mulheres pela independência financeira. Até 1974, as mulheres no Stadtrecht enfrentavam grandes dificuldades para obter cartões de crédito. Imagine ter que pedir permissão ao pai ou ao marido para gerenciar suas finanças. Essa prática ultrapassada refletia uma visão social mais ampla sobre o papel das mulheres, que muitas vezes enfatizava a dependência em vez da independência. A autonomia financeira das mulheres era reprimida, limitando sua capacidade de fazer compras, investir no futuro ou até mesmo construir um histórico de crédito por conta própria. A situação começou a mudar com a aprovação da Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito em 1974, que proibiu a discriminação de gênero nas transações de crédito. Essa lei histórica deu às mulheres a oportunidade de solicitar créditos de forma independente, abrindo caminho para maior liberdade financeira e igualdade. Não é incrível como essas mudanças podem impactar vidas e comunidades? Prepare-se para se surpreender com os fatos sobre embaralhar cartas. Você sabia que existem mais maneiras de embaralhar um baralho de cartas do que átomos na Terra? Essa estatística incrível mostra quantas combinações podem ser feitas a partir de um simples baralho de 52 cartas. Ao embaralhar as cartas, você pode criar cerca de 8 vida, 158, x, 10, 67 combinações diferentes. Para comparação, cientistas estimam que existem cerca de 1,33 x 10⁻50 átomos no nosso planeta. Isso significa que se você embaralhar um baralho, a chance de obter a mesma ordem 2 vezes é astronomicamente pequena.
Na verdade, toda vez que você embaralha, pode criar uma combinação que nunca existiu na história do universo. Esse fato fascinante não apenas destaca a complexidade dos jogos de cartas, mas também revela mais sobre probabilidade e matemática combinatória. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de cartas, pense nas inúmeras possibilidades escondidas nessas simples cartas. Não é incrível como algo tão comum pode esconder tantos mistérios extraordinários? Descubra os tesouros ocultos do legado de Pat Tillman. Pat Tillman, ex-jogador da NFL, tomou uma decisão crucial ao deixar sua carreira no futebol para servir no exército dos Cashwhite após os trágicos eventos de 11 de setembro. Sua história é uma demonstração de coragem e um profundo sacrifício, mostrando como esporte e patriotismo podem se entrelaçar. Quando seus restos mortais forem encontrados, pesquisadores acreditam que poderão revelar não apenas fatos históricos sobre sua vida, mas também aspectos financeiros do serviço militar e dos assuntos dos veteranos. Essas descobertas podem iluminar os sacrifícios feitos por muitas pessoas, como o Tillman, e aumentar a conscientização sobre os verdadeiros custos da guerra, tanto no campo de batalha quanto em casa. Quem sabe que histórias inesperadas e tesouros podem surgir de sua jornada? O legado de Tillman continua a inspirar muitos, lembrando-nos das histórias pessoais por trás dos eventos históricos. Níveis de neve incríveis no Hawaii vão te surpreender. Embora as praias tropicais do Hawaii sejam geralmente associadas ao sol e à areia, você pode ficar surpreso ao saber que este paraíso insular recebe mais neve no inverno do que Nova York. Altos acima das costas quentes estão os magníficos vulcões Mauna Kea e Mauna Loa, que alcançam mais de 4.000 metros de altura. Em altitudes tão elevadas, a temperatura cai bastante, permitindo a formação de neve nos meses de inverno. Esse fenômeno climático único cria um contraste impressionante, onde esquiadores e amantes do sol desfrutam da mesma ilha em diferentes altitudes. Imagine um pico nevado sob o brilhante sol havaiano, enquanto surfistas pegam ondas lá embaixo. Essa incrível mistura de ecossistemas demonstra a diversidade impressionante da natureza, lembrando-nos que o inesperado pode ser encontrado nos lugares mais familiares. Quem diria que o Hawaii também poderia ser um país das maravilhas de inverno? O que acontece se um hamster dirigir um caminhão? Em um experimento curioso, a Volvo decidiu deixar um hamster ao volante de um caminhão em movimento. Esse teste único mostrou como ideias inesperadas podem levar a grandes descobertas. A empresa queria demonstrar a confiabilidade e segurança de seus veículos. Então criou um cenário divertido onde um pequeno hamster dirigia em uma pista, especialmente preparada, enquanto o caminhão se movia. O objetivo? Destacar as impressionantes tecnologias em seus caminhões, que garantem uma condução suave, mesmo em condições incomuns. Enquanto dirigia, o hamster mostrou a precisão da engenharia da Volvo, provando que seus caminhões podem lidar facilmente com diversas situações. Esse conceito divertido nos lembra que a criatividade é fundamental na ciência e na tecnologia, e que às vezes os experimentos mais estranhos podem inspirar novas ideias. O resultado foi não apenas um vídeo adorável, mas também uma mensagem sobre inovações e caminhos inesperados que podem levar a grandes conquistas. Quem diria que um hamster poderia nos ensinar tanto? Prepare-se para se surpreender com a Torre Cayenne em Dubai. Esta maravilha arquitetônica, anteriormente conhecida como Torre da Infinidade, possui um impressionante design espiral que gira 90 graus da base ao topo. Concluída em 2013, atinge uma altura impressionante de 306 metros e conta com 75 andares, cada um girando 1,2 graus. Essa forma espiral única não é apenas para a beleza, ela ajuda a reduzir a carga do vento e oferece vistas deslumbrantes da cidade ao redor. Imagine viver ou trabalhar em um prédio que não só toca o céu, mas parece dançar com ele. A Torre Cayenne simboliza o espírito inovador de Dubai e a busca por ultrapassar os limites da arquitetura. Não é apenas um arranha-céu, é a materialização de uma visão que mostra como criatividade e engenharia podem se unir para criar beleza funcional. Quais surpresas o futuro da arquitetura nos reserva? Acredite ou não, frutos do mar melhoram a função cerebral. Uma dieta rica em frutos do mar, nozes e vegetais verdes traz ótimos benefícios para a saúde do cérebro e as funções cognitivas. Nutrientes essenciais, como os ácidos graxos ômega 3 encontrados nos peixes, são fundamentais para o funcionamento ideal do cérebro.
Por exemplo, peixes gordurosos como o salmão e sardinha são ricos nesses ácidos benéficos, que podem ajudar a melhorar a memória e apoiar a função cognitiva geral. Nozes, que são ricas em antioxidantes e vitamina E, também podem proteger contra as mudanças relacionadas à idade. Verduras como espinafre e couve contêm vitaminas e minerais importantes que também favorecem a saúde cerebral. Portanto, ao incluir esses alimentos na sua dieta, você pode ajudar seu cérebro a se manter ativo e funcionar da melhor forma ao longo da vida. Que tal alegrar seu cérebro hoje com um prato delicioso de frutos do mar ou uma salada colorida? Muitos não sabem, mas o Papai Noel é enorme. Em Águeda, Portugal, está a estátua de Papai Noel mais alta do mundo, com 21 metros de altura. Essa figura colossal não só impressiona pelo tamanho, mas também encanta com milhares de luzes de LED que piscam, especialmente na época das festas. Turistas correm para ver esse gigante que recebe os visitantes com um sorriso amigável e um gesto acolhedor. A estátua se tornou uma atração favorita, simbolizando o espírito festivo e a alegria da região. Imagine-se se aproximando dessa figura alta, sentindo a magia do Natal enquanto as luzes brilham no céu noturno. Ela traz alegria para os moradores e atrai muitos viajantes que querem tirar fotos e compartilhar suas experiências. Portanto, se você estiver em Portugal durante as festas, não deixe de visitar a incrível estátua do Papai Noel em Águeda. É uma maneira única de celebrar a temporada, o que pode ser melhor para capturar o espírito do Natal. Na Roma antiga, as pessoas acreditavam que os limões tinham propriedades incríveis, especialmente no tratamento de envenenamentos e outras doenças. Essa paixão pela fruta ácida mostra como nossos antepassados valorizavam os remédios naturais, frequentemente recorrendo a plantas e frutas para curar muito antes do surgimento da medicina moderna. Os limões eram vistos não apenas como um complemento vibrante na comida, mas também como uma chave para a saúde, refletindo a forte conexão dos romanos com a natureza e seu desejo de bem-estar. Essa crença antiga nas propriedades curativas dos limões ainda é relevante hoje, pois muitas pessoas optam por práticas holísticas que se concentram em soluções naturais. Desde bebidas detox até óleos essenciais, o legado da sabedoria antiga continua a influenciar a forma como buscamos cura e harmonia na vida. Então, da próxima vez que você saborear uma iguaria de limão, lembre-se de sua jornada histórica como símbolo de saúde e vitalidade. Quais outros remédios antigos podem ser relevantes hoje? Prepare-se para se surpreender com os macacos corujas de Azara. Esses seres incríveis que vivem na América do Sul são conhecidos por seu comportamento monogâmico único e formam grupos familiares fortes. Em seu habitat natural, um casal de macacos corujas pode ficar junto por até 9 anos, criando seus filhotes em um ambiente acolhedor. Diferente de muitos outros primatas, onde as mães geralmente cuidam mais dos filhos, os pais dos macacos corujas desempenham um papel importante na criação dos pequenos. Essa participação conjunta não só fortalece os laços familiares, mas também contribui para o desenvolvimento saudável das crianças. A maneira como esses macacos trabalham juntos como uma família é um exemplo marcante de cooperação no mundo animal. Sua dinâmica social oferece insights valiosos sobre o desenvolvimento de relacionamentos monogâmicos entre primatas. Não é incrível como o amor e o trabalho em equipe podem florescer no reino animal? Difícil de acreditar, mas aviões descansam no deserto de Mojave. Este lugar único, conhecido como cemitério de aviões, chama a atenção de todos que se interessam por aviação. Localizado na Califórnia, o deserto de Mojave abriga uma vasta coleção de aviões comerciais e militares, todos esperando seu próximo destino. Fileiras de aviões aposentados, desde jatos icônicos até pequenos, ficam expostos ao sol, criando uma paisagem surreal. Alguns aviões foram desmontados para peças, enquanto outros aguardam reciclagem ou restauração. Este ambiente seco do deserto é perfeito para preservar esses gigantes metálicos, evitando ferrugem e deterioração pela umidade. A combinação de beleza natural e história industrial torna o deserto de Mojave um lugar verdadeiramente fascinante para os amantes da aviação. Você já se perguntou que histórias esses aviões poderiam contar? Descubra a magia de Rambut Monte na Indonésia. Este canto escondido no centro da Indonésia é uma incrível reserva florestal que encanta os visitantes com sua atmosfera tranquila. Cercado por águas cristalinas, Rambut Monte não é apenas um espetáculo para os olhos. Ele também possui um grande significado espiritual. Nesta área, vivem peixes sagrados que os moradores consideram símbolos de paz e sabedoria.
Ao caminhar pelos espaços verdes, você sentirá a harmonia entre a natureza e a espiritualidade, convidando a reflexão e a meditação. Muitos vêm aqui para escapar da agitação do dia a dia, encontrando tranquilidade em um ambiente sereno. A vibrante ecossistema encanta com sua diversidade de flora e fauna, tornando este lugar um paraíso para amantes da natureza e fotógrafos. Os visitantes frequentemente saem com uma sensação de renovação, experimentando a combinação única de beleza natural e paz espiritual. Se você busca aventura ou um lugar para meditar, Rambuti Monte oferece uma oportunidade rara de se conectar tanto com a natureza quanto com seu eu interior. O que você descobrirá lá? Conheça o astuto camaleão de folha de Madagascar, oficialmente chamado de camaleão de folha satânico. Essa criatura incrível é um exemplo brilhante da genialidade da natureza. Vivendo nas densas florestas de Madagascar, ele evoluiu para se parecer com uma folha seca, se misturando perfeitamente ao ambiente. Durante o dia, esse camaleão permanece completamente imóvel no chão da floresta, evitando predadores, parecendo apenas um pedaço de vegetação. No entanto, à noite, ele se transforma em um caçador ágil. Com uma visão aguçada e movimentos cuidadosos, ele explora seu território em busca de insetos, mostrando habilidades de caça impressionantes. Sua capacidade de se adaptar ao ambiente com uma camuflagem tão notável destaca as maravilhas da evolução. Para aqueles que têm a sorte de vê-lo na natureza, o camaleão de folha satânico serve como um lembrete das histórias incríveis que a natureza cria por meio da adaptação e sobrevivência. Quantos outros seres podem ser tão habilidosos em suas artimanhas? A publicidade em 3D conquista o mundo. Esses displays vibrantes, especialmente em lugares icônicos como Nova York, mudaram a forma como as marcas chamam nossa atenção. Usando tecnologias modernas, a publicidade em 3D cria efeitos visuais impressionantes, fazendo com que as imagens pareçam tridimensionais e até interajam com o ambiente. Essa inovação não apenas mostra o produto, ela oferece uma experiência inesquecível que fica na memória do público por muito tempo. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e de repente vê um enorme copo de suco que parece que vai rolar em sua direção. Esse tipo de envolvimento faz com que os anunciantes usem cada vez mais as tecnologias 3D para se destacar em um mercado saturado. Esses anúncios não apenas entretêm, mas também criam uma forte conexão emocional com o público, tornando os espectadores mais propensos a lembrar da marca. À medida que a tecnologia avança, quem sabe quais experiências publicitárias incríveis nos aguardam no futuro. A cada novo projeto, os criadores expandem os limites do possível, nos convidando a ver a publicidade de uma nova perspectiva. Você já viu os Dolomitas ao pôr do sol? Essa incrível cadeia de montanhas no norte da Itália é famosa por seus picos afiados e beleza natural impressionante. Quando o dia chega ao fim, as montanhas ganham um tom rosado especial, conhecido como enrosa gira, que as destaca entre outras paisagens. Esse espetáculo mágico acontece quando o sol poente ilumina as rochas dolomíticas, compostas por carbonato de cálcio e magnésio. A combinação dessa estrutura única da pedra e o jogo de luz criam um efeito visual fascinante, atraindo visitantes de todo o mundo. Os Dolomitas não são apenas bonitos, eles também oferecem aventuras emocionantes para os amantes de atividades ao ar livre. Os turistas podem explorar inúmeras trilhas, enquanto os escaladores podem desafiar rotas difíceis até o topo. Não importa se você veio pelas vistas deslumbrantes ou pelas atividades emocionantes, a experiência nos Dolomitas, especialmente ao pôr do sol, é realmente inesquecível. Então, da próxima vez que planejar uma viagem, considere este lugar majestoso, repleto de maravilhas naturais e cores vibrantes. Descubra o primeiro país com Wi-Fi gratuito. A pequena nação insular de Nova Estrada tem uma conquista incrível. É o primeiro e único país do mundo com cobertura total de Wi-Fi. Essa iniciativa inovadora começou no início dos anos 2000, com o objetivo de melhorar a educação, a comunicação e as oportunidades de negócios para seus 1.600 habitantes e muitos turistas. Imagine um lugar onde cada canto das praias aos cafés está conectado. O esforço de Nova Estrada em oferecer Wi-Fi gratuito em todo o país criou um ambiente digital único, permitindo que as pessoas se conectem com o resto do mundo, compartilhem conhecimentos e desenvolvam seus negócios. Com uma infraestrutura digital tão avançada, este pequeno país está liderando a revolução digital global.
O sucesso de Nova Estrada pode inspirar outros países a seguir seu exemplo, abrindo caminho para um mundo mais conectado. Não é empolgante pensar em como a tecnologia pode transformar até mesmo as comunidades menores? E se eu disser que a Nova Zelândia é um laboratório global para testes? Este lindo país insular é frequentemente escolhido por empresas para testar novos produtos devido às suas características geográficas únicas e à diversidade de sua população. O isolamento da Nova Zelândia a torna um local ideal para implementar inovações sem grandes consequências em caso de falhas. Essa distância cria um ambiente controlado, onde as empresas podem observar a reação dos consumidores antes de lançar no mercado global. Além disso, a sociedade multicultural do país permite que as marcas recebam feedback de diferentes grupos étnicos, refletindo preferências mais globais. Com muitos falantes de inglês, as empresas internacionais conseguem se comunicar facilmente, facilitando a compreensão do mercado-alvo. Essa combinação de isolamento geográfico e diversidade cultural realmente torna a Nova Zelândia um lugar atraente para testes de produtos. Por que você acha que as empresas escolhem um lugar tão remoto? Prepare-se para se surpreender com este vestido de noiva. O vestido de noiva mais longo do mundo chega a impressionantes 3 quilômetros, reinventando a moda nupcial. Este vestido incrível, criado pelo designer Azzedine Alaia, encanta pelo seu tamanho e design complexo. Imagine-se caminhando até o altar com um vestido que é mais longo que 30 campos de futebol. Feito de tecidos delicados e adornado com belos detalhes, não é apenas um vestido, mas uma verdadeira obra de arte. O vestido mostra como a criatividade pode ultrapassar limites tradicionais. Noivas ao redor do mundo sonham com o vestido de noiva perfeito, mas este vestido eleva os sonhos a um novo patamar. Enquanto a maioria dos vestidos de noiva é muito mais curta, esta criação recorde provoca conversas interessantes sobre estilo e autoexpressão. No entanto, fica uma pergunta: como é possível usar um vestido tão longo? Seja você um amante da moda ou apenas alguém que aprecia boas histórias, este vestido incrível faz você refletir sobre o que significa fazer uma declaração verdadeiramente única em um dos dias mais importantes da sua vida. Covão dos Conchos, um tesouro escondido da natureza. Este lugar incrível nas montanhas da Serra da Estrela, em Portugal, é um vertedouro artificial que parece quase uma atração mágica da natureza. Coberto por musgo e grama verde, encanta os visitantes com sua impressionante semelhança a um profundo e misterioso buraco na terra. Mas este lindo lugar esconde mais do que parece à primeira vista. Covão dos Conchos faz parte de um complexo sistema de canais que desempenha um papel importante na gestão das águas da região. Com cerca de 4,5 metros de profundidade, ele não só tem uma função prática, mas também embeleza a paisagem ao redor. Imagine-se em sua borda, sentindo a brisa fresca e desfrutando da tranquilidade das montanhas. Esta joia escondida atrai turistas, amantes da natureza e fotógrafos que buscam capturar seu encanto único. Você já encontrou um lugar que parece tão extraordinário, mas foi tão habilmente criado pelas mãos humanas? Covão dos Conchos nos lembra que a natureza e a criatividade podem se unir de forma maravilhosa. Fato surpreendente sobre as abelhas como escultoras. O artista Thomas Liberty mostra quão criativas podem ser as abelhas. Ele faz isso através de seu trabalho fascinante, onde as abelhas criam estruturas complexas cobertas de cera. Essas esculturas únicas de colmeia não são apenas funcionais, mas também destacam as impressionantes habilidades de construção das abelhas. Uma de suas obras mais conhecidas é o impressionante busto da rainha Nefertiti, feito com o esforço de milhares de abelhas. Imagine uma escultura totalmente feita por esses pequenos arquitetos, usando cera para criar formas lindas. Os projetos de Liberty ressaltam o incrível trabalho em equipe das abelhas e seus instintos naturais para construir. Isso nos faz refletir sobre quanto mais podemos aprender sobre essas criaturas incríveis. Sua arte não é apenas uma forma de sobrevivência, é uma forma de expressão. Então, da próxima vez que você vir abelhas zumbindo por perto, pense que elas podem ser pequenas escultoras criando suas obras-primas. É verdade que a Grande Muralha não é contínua? Muitas pessoas imaginam a Grande Muralha da China como uma longa barreira ininterrupta, mas na verdade é uma interessante rede de muros. Com mais de 21 mil quilômetros de extensão, a Grande Muralha é composta por diferentes trechos, construídos por várias dinastias ao longo da história. Algumas partes foram feitas de pedra, enquanto outras usaram materiais menos duráveis, como terra batida ou madeira.
Com o tempo, a erosão natural e a ação humana fizeram com que muitos trechos se deteriorassem. Em vez de ser uma única estrutura, a muralha é uma mistura de fortalezas, torres de observação e trincheiras, espalhadas por áreas montanhosas e vastas planícies. Esse design irregular a tornou mais eficaz para proteger e administrar diferentes regiões. Portanto, quando você pensar na Grande Muralha, lembre-se de que é uma coleção de histórias, onde cada trecho revela uma parte da rica história da China. Acredite ou não, a traição pode custar caro na Tailândia. Neste lindo país do Sudeste Asiático, trair o cônjuge não é apenas uma traição pessoal, mas também pode ter sérias consequências legais. De acordo com o Código Civil e Comercial, o cônjuge prejudicado pode processar o parceiro infiel por danos. A lei permite exigir uma compensação de até impressionantes 5 milhões de bahts tailandeses, o que equivale a cerca de 140 mil dólares. Esse valor significativo destaca a seriedade com que o sistema jurídico tailandês trata a fidelidade conjugal. As leis foram criadas para proteger as famílias e preservar a santidade do casamento, refletindo valores culturais que priorizam os compromissos. Embora alguns possam achar isso severo, o objetivo é prevenir traições e promover relacionamentos fortes e honestos. Portanto, se você vive na Tailândia ou planeja visitá-la, pense 2 vezes antes de se desviar do caminho da fidelidade. Você sabe o que realmente faz os corvos lembrarem de rostos? Os corvos têm uma habilidade incrível de reconhecer e memorizar rostos humanos, o que mostra sua inteligência. Pesquisas indicam que essas aves espertas podem guardar ressentimentos contra pessoas que lhes fizeram mal. Por exemplo, se alguém assusta um corvo, ele não só lembrará do rosto dessa pessoa, mas também compartilhará essa memória com outros corvos, passando a informação de geração em geração. Esse comportamento é surpreendentemente complexo e lembra as dinâmicas sociais complicadas que vemos em novelas. Os corvos formam comunidades unidas e têm uma notável capacidade de aprender uns com os outros. Eles transmitem diferentes mensagens através de cawing e linguagem corporal, o que enriquece ainda mais suas interações sociais. Então, da próxima vez que você ver um corvo, lembre-se de que ele pode estar observando você, guardando isso para encontros futuros. Você consegue imaginar como a IA muda nosso dia a dia? A inteligência artificial, IA, realmente saiu das páginas da ficção científica e entrou na nossa realidade. Em áreas como saúde e finanças, a IA já não é apenas uma ideia. É uma ferramenta poderosa que transforma nossa forma de trabalhar e viver. Por exemplo, na saúde, sistemas de IA podem analisar dados médicos para diagnosticar mais rapidamente e com mais precisão, o que pode salvar vidas. Nas finanças, esses sistemas inteligentes ajudam a detectar fraudes, analisando grandes volumes de dados em busca de padrões incomuns. No entanto, essa evolução levanta questões éticas importantes. Estamos arriscando nossos empregos por causa das máquinas. Como isso afeta a criatividade humana? Ao adotar a IA, é fundamental refletir sobre esses desafios, reconhecendo ao mesmo tempo o incrível potencial que ela oferece para melhorar nossas vidas. Acredite ou não, os aeroportos usam detecção de odores para segurança. Quando você passa pelo controle de segurança, pode se deparar com um processo interessante que envolve um pano e um spray especial. Esse processo começa quando os funcionários do aeroporto pedem que você esfregue as mãos no pano, coletando possíveis resíduos químicos. Depois, suas amostras passam por um spray, um dispositivo que detecta substâncias perigosas, memorizando seus odores únicos. É uma maneira inteligente de identificar materiais perigosos sem métodos invasivos. O mais importante é que todo o processo é absolutamente seguro para você. Usando essa tecnologia baseada em odores, os aeroportos ajudam a garantir a segurança de todos, mantendo a eficiência das verificações. Afinal, a segurança no aeroporto não se resume apenas à checagem de documentos e bagagens. Também envolve métodos inovadores para garantir a segurança dos voos. Então, da próxima vez que você passar pelo controle, lembre-se de que até mesmo seu odor pode desempenhar um papel na segurança dos voos. Não é incrível como a tecnologia se adapta para nos proteger? Você já se perguntou por que os pássaros têm bicos tão únicos? O beija-flor de bico em forma de espada, uma espécie incrível que vive nos Andes da América do Sul, mostra uma das adaptações mais extraordinárias da natureza. Seu bico pode chegar a 11,5 centímetros de comprimento, até mesmo mais longo que seu corpo.
Essa característica impressionante se assemelha a uma espada e desempenha uma função importante. O beija-flor de bico em forma de espada se alimenta principalmente do néctar de flores longas e tubulares, que muitas vezes estão fora do alcance de outras aves. Com seu bico longo, ele consegue acessar essa rica fonte de nutrientes enquanto paira no ar. Essa adaptação permite que o pássaro sobreviva com sucesso em seu ambiente, onde desempenha um papel crucial na polinização. Quando o beija-flor bebe néctar, ele acaba transportando pólen de uma flor para outra, ajudando no crescimento de muitas espécies de plantas. A natureza não é incrível? Tucson, no estado do Arizona, orgulha-se de ser o lugar com a maior concentração de telescópios do mundo, tornando-se um paraíso para amantes das estrelas e astrônomos. Com seu céu incrivelmente limpo e mínima poluição luminosa, Tucson oferece condições ideais para explorar o universo. A famosa observatória Kitt Peak, que abriga vários telescópios poderosos, desempenha um papel fundamental nessa aventura astronômica. Ela está localizada no topo das montanhas Quinlan, onde pesquisadores coletam dados importantes sobre galáxias e estrelas distantes. Além disso, a Universidade do Arizona, conhecida por seus programas inovadores em astronomia, atrai estudantes e especialistas talentosos que contribuem para pesquisas revolucionárias em exploração espacial. Então, quando você olhar para o céu noturno, lembre-se de que Tucson brilha não apenas com estrelas, mas também com oportunidades de desvendar os mistérios do cosmos. Acredite ou não, a Suíça é incrivelmente cara. Este lindo país é famoso por suas paisagens deslumbrantes, chocolate delicioso e relógios luxuosos. Os altos custos de vida na Suíça podem surpreender, especialmente os turistas que desejam visitá-la. Uma das principais razões para esses preços é a alta demanda por moradia e serviços, especialmente durante as lotadas temporadas de verão e inverno. Seja esquiando nos Alpes ou passeando por cidades encantadoras como Zurique e Genebra, os gastos com hospedagem e alimentação podem aumentar bastante. E não podemos esquecer que a Suíça é o lar de relógios de luxo, como Rolex e Patek Philippe, o que também contribui para seu status. Embora as vistas deslumbrantes e as experiências de primeira classe definitivamente valham a pena, os viajantes com orçamento limitado frequentemente se perguntam como aproveitar a Suíça sem quebrar o banco. Washington realmente se opôs ao chá de Boston? Com certeza. George Washington e Ben Franklin tinham opiniões bem definidas sobre esse ato de rebelião contra o domínio britânico. Enquanto muitos colonos celebravam o chá de Boston em 1773, Washington achava que era muito radical e temia que isso provocasse uma reação severa da Grã-Bretanha. Ele preferia abordagens mais moderadas para alcançar a independência. Por outro lado, Ben Franklin, que ficou conhecido por documentar esse evento, tinha suas dúvidas, mas parecia ser mais favorável aos colonos, vendo isso como uma reação a impostos injustos. Seus pontos de vista diferentes destacam um aspecto interessante da história americana: dois fundadores com estratégias opostas em relação ao poder britânico. Essa divisão de opiniões nos lembra que o caminho para a liberdade, muitas vezes, é pavimentado por debates e diferenças de opinião. Imagine o que poderia ter acontecido se esses dois gigantes concordassem em tudo. A Suíça realmente ama chocolate mais do que todos? A Suíça é o país que mais consome chocolate por pessoa no mundo, com cada suíço comendo em média cerca de 10 quilos de chocolate por ano. Essa paixão doce não é apenas um hábito, mas uma parte importante da cultura. Marcas famosas como Lindt, Toblerone e Nestlé são originárias deste lindo país e estabelecem altos padrões de qualidade para o chocolate. O chocolate suíço não se limita a barras. Ele é usado em sobremesas festivas, bebidas quentes e até em pratos salgados inusitados. Para celebrar seu amor por essa iguaria, várias cidades da Suíça realizam festivais de chocolate, convidando moradores e turistas a desfrutar da diversão chocolática. Desde trufas luxuosas até o clássico chocolate quente, a rica tradição do chocolate na Suíça proporciona experiências inesquecíveis para todos. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de chocolate, lembre-se de que isso faz parte de um doce legado. Espirrar é um reflexo natural que ajuda a limpar as vias nasais, mas pode ser muito poderoso. Quando você espirra, seu corpo expulsa o ar a uma velocidade de até 160 km por hora. Essa força gera uma pressão significativa no peito. Se a pressão for muito alta, pode causar lesões, como fraturas nas costelas.
Embora pareça surpreendente, esses casos realmente acontecem. Isso é especialmente comum em pessoas com ossos frágeis ou com condições pré-existentes. Outra preocupação é a contração brusca dos músculos durante o espirro, que pode causar tensão muscular ou até lesões na região lombar. Portanto, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, pense na força por trás disso. Fechar a boca e o nariz ou se inclinar para frente pode ajudar a reduzir a pressão e garantir sua segurança. Quem diria que um ato tão simples poderia ter consequências tão sérias? Quantas ilhas existem realmente na Suécia? A Suécia tem mais de 221 mil ilhas ao longo de sua costa, tornando seu arquipélago um dos mais impressionantes do mundo. Se você decidisse visitar uma ilha por dia, levaria 700 anos para conhecer todas. Esse número incrível inclui lugares famosos como Gotland e Åland, além de muitas pequenas ilhas desabitadas espalhadas pelo mar. Cada ilha tem seu charme único, flora e história, tornando a viagem pelas ilhas uma experiência inesquecível. O melhor de tudo é que muitas dessas ilhas são facilmente acessíveis por meio de balsas regulares. Então, não importa se você está em busca de tranquilidade, aventura na natureza ou de conhecer a cultura sueca, há algo para todos. Imagine-se caminhando por praias de areia de uma ilha remota em um dia e explorando as ruas movimentadas de uma cidade insular no dia seguinte. Portanto, se você está pronto para aventuras sem fim, faça as malas e prepare-se para descobrir os tesouros infinitos das ilhas da Suécia. E se seu dinheiro for mais sujo que uma privada? Pesquisas recentes mostram que as notas de papel podem conter mais bactérias do que uma privada pública, o que gera sérios problemas de higiene. Pense nisso. Cada vez que você pega uma nota, pode estar pegando não só dinheiro, mas também micróbios. As notas passam por muitas mãos todos os dias, de vendedores a amigos, acumulando todo tipo de bactérias. Alguns cientistas afirmam que isso pode levar à propagação de doenças, especialmente em lugares lotados. Embora a maioria das pessoas não pense em como paga em dinheiro, essa descoberta nos faz repensar como lidamos com o dinheiro. Talvez seja uma boa ideia lavar as mãos após uma transação em dinheiro ou usar um antisséptico. Curiosamente, alguns países estão adotando sistemas de pagamento digital e transações sem contato para reduzir esses riscos e melhorar a higiene. Isso nos lembra que, embora o dinheiro em espécie tenha sido valorizado por séculos, nosso mundo está mudando, assim como nossos hábitos. Então, da próxima vez que você for pegar dinheiro, pergunte a si mesmo: vale a pena pegar esses micróbios? Prepare-se para se surpreender com esculturas de Lego. Os artistas Ai Weiwei e Nathan Sawaya pegaram os simples e coloridos tijolinhos que todos conhecemos e os transformaram em incríveis obras-primas que combinam criatividade e ilusões ópticas. A arte de Weiwei é especialmente notável por suas fortes mensagens políticas. Em uma de suas obras vibrantes, A Pegada, ele usa milhares de legos para criar retratos detalhados de ativistas que lutaram bravamente pelos direitos humanos. Essa obra não só demonstra um incrível domínio técnico, mas também destaca questões sociais importantes, fazendo os espectadores refletirem sobre o poder da arte no ativismo. Ao mesmo tempo, as esculturas de Nathan Sawaya frequentemente têm um tom lúdico, transformando objetos do dia a dia em criações fascinantes que desafiam a percepção e convidam os espectadores a ver o Lego de uma nova maneira. Seja uma figura em tamanho real ou uma obra abstrata intrigante, ambos os artistas mostram que a arte pode ser divertida e ao mesmo tempo profunda, inspirando a imaginação de pessoas de todas as idades. O que você acha que essas criações de Lego mudam em nossa visão da arte tradicional? E se a música pudesse mudar seu humor para sempre? Pesquisas mostram que a música tem um grande impacto na nossa percepção do mundo. Ao ouvir melodias alegres, você pode ver o mundo de uma forma mais positiva. Por outro lado, músicas tristes podem levar você a pensamentos negativos. Essa conexão interessante mostra como as melodias e ritmos que escolhemos moldam nossas memórias e experiências. Por exemplo, músicas alegres geralmente trazem sentimentos de felicidade e otimismo, fazendo-nos lembrar de momentos bons do passado. Enquanto isso, melodias tristes podem nos fazer pensar sobre perdas ou dificuldades, despertando emoções que poderíamos evitar. Isso significa que a trilha sonora da nossa vida não é apenas para o prazer, ela molda ativamente nossos sentimentos e pensamentos. Portanto, da próxima vez que você apertar tocar, pense nas emoções que deseja sentir. Sua playlist pode se tornar seu guia emocional.